tarde. Vejam só. Hoje é terça-feira, né? Isso, dia 16 de junho. E todas as terças-feiras nós temos aula de História e Gramática. Mas hoje nós vamos seguir o roteiro com aula de Gramática, ok? E próxima semana, aliás, nós seguimos. Depois nós seguimos 2 terças-feiras com aulas de História seguidas, tá? As 2 próximas terças-feiras serão 2 aulas de História seguidas. Porque semana passada tivemos uma aula de Gramática e hoje também. Então vejam só. Estou um pouco gripada, então dificulta um pouco para eu falar, certo? Mas vamos tentar entender um pouquinho a nossa atividade de hoje. Hoje, livro de gramática, página 41 e página 42. E que seguimos com um assunto que eu já dei essa aula, né? Essa aula já foi dada em português, né? Então ela é praticamente uma revisão, como eu sempre digo, né? Muitos assuntos que a gente for ver no livro de português também vai estar no livro de gramática, é como se fosse praticamente uma revisão. Então, seguimos hoje, terça-feira, né? Aula de gramática, no livro de gramática, página 41 e 42. E temos sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Vimos isso na aula de português, não é isso? E tem aqui tudo muito simples explicando, como eu expliquei na outra aula, né? Que os sinônimos são palavras que têm significados parecidos, tá? São palavras diferentes, mas com significados parecidos. O jovem era o sujeito mais pertinaz da cidade. O jovem era o sujeito mais teimoso da cidade. Então, são palavras diferentes, mas com o mesmo significado. Esse é o sinônimo, né? Antônimos. Antônimos são palavras com significados opostos, o contrário no caso, né? A jovem era teimosa, a jovem era obediente. Então, se ela não é teimosa, ela é obediente, né? A mesma coisa que dia e noite, claro e escuro. Então, os antônimos são os contrários. Homônimos são palavras que têm a mesma pronúncia e às vezes a mesma grafia, mas diferentes quanto ao sentido. Manga, fruta. Manga de camisa, né? Apoio, substantivo. Apoio, verbo. Então, os homônimos são palavras que têm a mesma pronúncia e às vezes a mesma grafia, mas diferentes quanto ao sentido. Então, tem a mesma palavra praticamente, né? Parecida, mas são como é que eu poderia dizer? São significados opostos. Parônimos são palavras parecidas na escrita e na pronúncia, mas com sentidos diferentes, né? Comprimento, extensão, cumprimento, saudação. Cavalheiro, homem com sentimentos nobres. Cavalheiro, cavaleiro, homem que monta a cavalo. Então, os parônimos a gente percebe que são palavras um pouquinho diferentes, né? Mas na pronúncia ela é muito parecida, né? Mas na escrita ela é diferente e tem significados também diferentes, só na pronúncia que ela é muito parecida. Então, temos aqui novamente esse assunto que já vimos em português, né? Isso. Aqui no primeiro quesito é muito simples, tá, gente? Muito fácil. Encontre no caça-palavras abaixo palavras homônimas e eu explico o que cada uma significa. Então, quando a gente parte por homônimos, né? Nós vamos procurar, né, as palavras que temos aqui, ó. Já temos uma. Jogo, cauda, né? Nós temos também cheque. Nós temos também cela. Então, nós temos que explicar o que a palavra significa. Exemplo, jogo seria o quê? O jogo de futebol, certo? Cauda seria o que essa cauda? Seria a cauda do animal, né? Ou seria a cauda de algo em que a gente põe que seja refeição, né? Aí nós temos a sela, seria o quê? A sela de pôr no animal para sentar, ou outro tipo de sela que seria da cadeia que prende. Então, nós temos que ver qual é a palavra certa, entendeu? A palavra sela, em que a gente põe no cavalo para montar, ela se escreve como? Então, a forma que for dela ser escrita, a gente reescreve ela embaixo, tá? E explica de que é aquela sela, né? A gente tem que identificar
cada palavra, certo? Aí temos aqui cerrar. Que cerrar seria esse, né? Nós temos as duas formas de cerrar. Então, cheque. O que seria o cheque? Nós temos o cheque com CH, né? Temos o cheque com CH, que seria o quê? Que cheque é esse? E o cheque com X, qual é esse? Então, nós temos que escrever cada palavra e encontrá-las primeiramente. No caça-palavra, o livro aqui não diz quantas palavras tem, ele não identifica, né? Então fica um pouquinho mais complicado de dizer quantas palavras tem. Mas ele só diz que precisamos encontrar as palavras homônimas, né? E explicar o que cada uma significa. Então, é dessa forma que eu estou explicando a vocês. Escreve cada palavra uma embaixo da outra, em cada linha, certo? E ao lado da palavra explica qual é o significado dela. Cheque. Cheque é em dinheiro, né? E cheque mate, onde se fala no jogo, certo? Seria dessa forma, mais ou menos, como eu estou explicando a vocês. Aí nós partimos aqui para o segundo quesito. O segundo quesito também é muito simples, né? Nós vamos observar as dicas a seguir para completar a cruzadinha. Então, nós vamos olhar, primeiro quesito, aquele que cavalga seria quem? Nós vamos colocar aqui no primeiro quesito. Segundo quesito, extensão. O que seria algo que tem a extensão, né? Então, temos aí essa atividade da página 42 para vocês tentarem fazer de acordo com as dicas, né? Então, nós continuamos ainda com parônimos, né? Nós vamos para os parônimos dessa vez. Então, gente, hoje essa aulinha de gramática, tá? Ficamos por aqui. Ficou certo de hoje termos o nosso ditado de palavras, mas infelizmente eu estou um pouquinho impossibilitada para isso. Então, nós retornamos amanhã na nossa aula de ciências com a nossa aula realmente com o ditado, tá? Então, iremos iniciar amanhã com o nosso ditado. Como essa atividade de gramática ela é um pouquinho extensa, né? Vocês ficam com essa atividade de gramática para fazer hoje, certo? De acordo com as explicações. E amanhã nós iniciamos, né, a nossa aulinha de quarta-feira com o ditado de palavras, certo? E com a nossa aulinha de ciências, ok? Então é isso, ficamos por aqui. Tenham uma ótima aula, ok? Qualquer dúvida vocês podem falar e até amanhã. Tchau!